próximo, servo do Senhor, vai trazer a palavra nessa noite de hoje, pastor Pedro, em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus vivo, Deus santo, Deus de poder e glória, que estamos diante de Ti, Pai. No segundo sábado nós trabalhamos a mulher mãe, geradora de vidas e guardiã de corações, onde Deus bradou aqui. Sei que muitos de vocês têm uma questão interiorizada acerca de mãe, às vezes se acha menos pesada, se acha menos mães por questões X, mas Deus, através da sua palavra, trouxe restauração. E hoje, no terceiro sábado, estaremos falando sobre a mulher e esposa, aliança, honra e sabedoria no lar. O texto de hoje encontra-se em Provérbios 31, 10 ao 12. Pode se assentar. Texto-chave de Provérbios 31, do 10 ao 12, e logo em seguida Efésios 5, 22 ao 33. Muito importante as irmãs estarem acompanhando essa temática, porque Deus vai estar trabalhando através da sua palavra a identidade da mulher. O texto de Provérbios 31, do 10 é o último provérbio da Bíblia, meus amados. É depois de Gênesis e antes de Apocalipse, amém? Glória. Chama de louvor da mulher virtuosa. Provérbios 31, verso 10 ao 12. Então vamos estar lendo todo ele. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5, 22. Efésios 5, 22, onde fala sobre o lar cristão, o comportamento da mulher, o comportamento do marido, os papéis diante de um do outro. Efésios 5, 22 ao 33. Aqui eu chamo isso de uma recomendação, como que uma carta primaz de Paulo. Como se deve comportar o casal, o comportamento, não somente o comportamento, mas os papéis. Porque no mundo nós temos uma visão de que o homem é de um jeito, a mulher é de outro, só que bem sabemos que essa visão do mundo é uma visão individualista, baseada em si mesmo, só que são pessoas sem a imagem de Deus, sem a imagem do Senhor. E aqui Paulo traz um resgate a isso novamente. Ele vem dizendo, antes disso tudo, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5, 22 diz assim: esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Amém? Curve sua fronte, vou estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Ti, Senhor, licença, Senhor, para o nosso coração. Queremos, Pai, estar com o nosso coração acalmado. Queremos, Pai, entronizar, Senhor, nossos pensamentos, a nossa mente em Ti, Senhor.
para que possamos compreender, Senhor, a magnitude da Tua palavra, a majestade e esse ensinamento de hoje, Pai. Que não venha ser o pregador a trazer a mensagem, que não venha ser, Senhor, o estudo dele, mas que venha ser a Tua palavra a restaurar, Senhor. A restaurar a ordem do casamento, a restaurar a ordem, Senhor, da família, porque vivemos tempos difíceis, Senhor, tempos onde as famílias têm sido levadas por costumes mundanos, por palavras que não agradam a Ti. Portanto, Senhor, dá-nos sabedoria e entendimento, e deixamos toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos na cruz de Cristo, porque sobre Ele levou todas as nossas dores, e por Suas pisaduras nós fomos sarados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus fiel. Hoje nós iniciamos o terceiro sábado, a mulher e esposa, aliança, honra e sabedoria. Iniciando falando sobre o casamento, que é muito mais que morar junto, muito mais que dormir na mesma cama, dividir boletos, usar aliança no dedo. Casamento, meus amados e minhas amadas, é um projeto de Deus. Ele é uma união de dois corações diferentes, aprende a bater no mesmo ritmo. Só que esse ritmo nem sempre é fácil de encontrar, porque é uma mulher, um homem, gerados de uma família com costumes X, a mulher com costume Y, e esses dois aprendem, através da prática do amor, a se permitir e amar ao outro. Mas como assim? Quando nós observamos lá em 1 Coríntios 13, o 4 em diante, que fala sobre o amor, ali nos ensina um amor sacrificial, um amor que doa, um amor que vai muito mais além daquilo que nós temos em mente. Muitos de nós achamos que amor é olhar para minha amada, para o meu marido e ver nele algo de bom. Mas assim como nós vemos na palavra de Deus, que é uma entrega. Nós temos aqui a Bíblia, né, que ela fala que se torna duas pessoas uma só carne, como diz em Gênesis 2:24. Isso, ele não significa apenas uma união física, mas uma comunhão de alma, uma comunhão de parceria, uma comunhão de propósito. Mas qual o propósito? Significa muitas vezes atravessar os dias bons ruins, os dias bons juntos, os dias ruins juntos também os dias fáceis, onde estarão glorificando a Deus. E nesse caso nós observamos uma cobrança dentro da sociedade da mulher. Nós temos trabalhado já sobre ansiedade, nós temos falado sobre a mulher nos tempos modernos, e nós temos visto que a sociedade tem uma maneira de observar. Nós temos o casamento como uma coisa diferente na sociedade, a mulher como outra coisa, os filhos e o marido. Eles colocam isso como 4 coisas distintas. E não é bem assim que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que se torna uma só carne, é um só pensamento. São 2 pessoas se tornando um só pensamento. E como fazer isso acontecer? Quando nós temos numa sociedade individualista, quando nós temos uma sociedade que só pensa em si mesmo, com costumes, regras, trabalhos individualistas, então nós vamos nos perdendo. O trabalho muitas vezes é individual, você realiza sozinho, você volta para casa, tem que lembrar que você é marido, que você é esposa, e lembrar que você é uma só carne. A sociedade pinta que a mulher, o homem, cada um tem o seu dinheiro, mesmo casados. Fala que a mulher tem 10 papéis. Ela tem que ser esposa, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser trabalhadora. E nós vamos vendo aí uma série de papéis acumulando sobre a mulher. E não é bem assim que diz. Ainda diz que essa mulher tem que aguentar tudo calado, firme, resistente. O mundo está caindo, o mundo está sendo derribado e ela tem que se manter firme. E o mundo diz que se ela pede o repouso, se ela pede para ir mais devagar, ela é uma fracassada. É assim que o mundo vende a ideia. O mundo ele vê o que? A performance. Ele não vê a pessoa em si. E muitas vezes essas mulheres estão nesse caminho. E aqui nós estamos vendo hoje o dia da mulher, esposa. E como agora separar isso? Semana passada falamos sobre a mãe. E hoje nós vamos falar como esposa, dentro da visão
bíblica. Não é a visão do Pedro Henrique, não é a visão do pastor Jerônimo, não é a visão nem de vocês, é a visão da palavra de Deus. Porque primeiramente nós temos que entender que foi feito o homem e depois Deus fez a mulher. E isso tem uma grande verdade por trás disso. E eu vejo hoje que muitas vezes tem mulheres que têm carregado o peso emocional do lar inteiro. Ela carrega a responsabilidade de educar, a responsabilidade de ser a sacerdote, de levar a família em oração, mas não é bem isso que a palavra de Deus nos diz. E por outro lado, muitas vezes tem mulheres tentando manter tudo de pé: filhos, marido, casa, igreja, e ainda assim lutando para não se perder dentro de si mesmo. Às vezes você, minha irmã, está aqui todo dia. Como é que está seu coração hoje? Você consegue se enxergar como mulher diante disso tudo, ou você só apenas se vê como uma filha de Deus? Como está a sua vida? Será que realmente Deus quer você aqui todos os dias? E você como mulher, como esposa, como mãe? Será que Deus só te vê como filha? E aqui, através dessa mensagem, o Senhor, que Ele quer curar isso. Ele quer curar essa questão da identidade. Porque hoje eu vejo muitas mulheres lutando para não se perder em si mesmas. E o que Deus quer mostrar para você é que você não precisa se esconder atrás da força e nem se calar por causa do medo de se abrir diante de Deus. Você pode ser firme sem perder a doçura. Você pode se submeter com honra sem anular sua identidade. Você pode influenciar seu marido sem dominar. Você pode construir um lar seguro, cheio da palavra de Deus e do Espírito. Só que para isso precisamos começar do começo. Não tem como eu observar tudo isso sem que a base de tudo. Eu preciso da base, que é a palavra de Deus. É entendendo que mulher que eu tenho sido diante de Deus. E entender o que Deus pensa sobre a mulher esposa. Porque é como a fé, unida ao cuidado com os pensamentos, como que ensina hoje, né? Nós podemos transformar todo o ambiente do lar através do pensamento dentro de nós. Às vezes você olha para dentro de si, acha que você só é apenas mulher quando está na igreja. E fora, você se sente mulher? Você se sente esposa? Hoje nós vamos trabalhar isso no nosso coração, no coração da mulher. A mulher que edifica e que reflete o Evangelho de Cristo. A Bíblia, ela não esconde a força que há na mulher. Existe muita força dentro de uma mulher. Em Provérbios 14:1 diz assim, ó: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Aqui está dizendo que não é esposa, aqui não está dizendo que é mãe, aqui não está dizendo que é indivíduo, aqui está dizendo que a mulher. Você hoje, aqui não está dizendo que não é nem a filha de Deus, a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Antes de ser esposa, antes de ser mãe, você é mulher. Macho e fêmea. Se caso, mulher tem uma identidade, tem uma construção, tem uma visão de vida. E aqui Deus está dizendo, a mulher edifica a sua casa. Aleluia. Então nós vemos aqui que não está falando de levantar paredes ou de colocar telhas. Não é isso que Deus está falando aqui. Ele está falando do ambiente do lar. Que o homem sozinho é apenas uma casa, como eu costumo dizer para os meus amigos, enfim, mas a mulher transforma essa casa num lar. Traz o que? A doçura, traz o aconchego. Pode ser filha, você pode ser a mulher, filha, mãe, esposa, quem for, mas a mulher, ela traz esse aconchego de lar. Ou seja, ela traz a paz, ela traz o respeito, ela traz a direção espiritual. É como se Deus dissesse: filha, suas palavras são como tijolos, cada fala sua pode levantar ou derrubar. E o que significa de fato edificar o lar? É quando a mulher ora pelo marido em vez de falar mal dele, quando ensina os filhos no temor do Senhor, mesmo quando está cansada, segura a língua na hora da raiva e fala com sabedoria, traz leveza, organização e propósito, mesmo com pouco dinheiro e com pouca ajuda. É quando você está cansada, você está com os nervos à flor da pele,
Você para, pensa e respira e segura a língua. Mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando a carne está pedindo socorro, você espera no Senhor, que é porque você confia de que Deus tem o socorro. Você confia que a sua força não vem de si mesma, não vem da sua responsabilidade de mulher, de mãe, mas que a sua força vem do Senhor. Aí eu pergunto para você, mulher, quando você está no seu limite, quando você está no seu dia mal, talvez na sua TPM, por que não? Ah, mas eu agi dessa maneira por culpa da TPM. Mas a Bíblia fala de domínio próprio. Aleluia. Não fala, ela não dá brecha. Se você tem TPM, foi tudo bem, então tudo bem falar besteira. E o domínio próprio? Para nós homens que temos testosterona à flor da pele, basta bater o dedão no pé, maquina, vem aquela dor estrondosa e a vontade de fazer algo. Eu preciso jogar a culpa nessa dor? Eu preciso necessariamente jogar a culpa da minha raiva e lançar palavras de afronta contra quem estiver ao meu lado e falar que a culpa foi da dor? E o domínio próprio? Então vale para ambos, tanto para a mulher, tanto para o homem. Então a gente fica tentando achar desculpa. Não, é a TPM que fez isso, é minha dor. E o domínio próprio, meus amados? Um dia você, irmão, lá atrás foram resgatados pela palavra de Deus, e Deus nos trouxe para o reino da luz, e você passou a ter a oportunidade de confiar em Deus. Hoje você entende que o Senhor Deus habita dentro de você através do teu Santo Espírito. Ou seja, você tem a força do Senhor, você tem a força espiritual de Deus dentro de você. Quando eu vejo aqui da mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de Rubis. Aqui eu vejo como que o valor da esposa, ele não vem da aparência, nem do diploma, como você talvez ache, que o seu valor não vem de quantas curtidas você tem nas redes sociais, mas o valor dela vem da confiança que o seu marido tem por ela. O seu valor, ele sabe que ela é uma companheira fiel, guerreira e silenciosa e conselheira sábia. Muitas vezes guerreira silenciosa. Semana passada eu falei de quantas mulheres virou várias noites sozinha ali com o filho enfermo na cama, e o marido dormindo porque precisava trabalhar. Deus honrou isso. Eu falo que não existe somente, Deus não vai dar somente os talentos, somente os presentes na nossa coroa por conta de questões nossas, mas também da mulher. Às vezes você, como guerreira silenciosa, Deus está te honrando, mesmo que ninguém esteja vendo. O Senhor está cuidando de você. O texto aqui diz que não é a mulher que faz tudo sozinha, né? Que a mulher virtuosa, quem a achará? Aqui ele fala a mulher que faz o bem e não o mal ao marido, principalmente com a vida. Em outras palavras, é como que diz, ela soma, ela constrói. Ela não compete com o marido, mas caminha ao lado dele. Porque o mundo faz o quê? A mulher é presidente, a mulher tem que ser isso. O mundo coloca ali uma competição entre homens e mulheres. Mas aqui na visão bíblica, estão lado a lado. É a mulher que soma, a mulher que não compete com o marido. Ó, veja bem, a mulher que não compete com o marido. Porque na visão do mundo que nós temos lá fora, desse feminismo maldito, satânico, que coloca a mulher acima de tudo, mas o que eu vejo nessas mulheres são mulheres cansadas. Quando coloca esse feminismo acima de tudo, que a mulher também tem seu direito, o que eu vejo ali são mulheres cansadas, mulheres desprezadas. Comece a observar essas mulheres que são feministas. Elas querem carregar tudo sozinhas, e no final da vida terminam em depressão, terminam sozinhos, com casamentos destruídos. Mas aqui, através da palavra de Deus, que nos traz um resgate à verdadeira imagem da mulher, da sua identidade como esposa. Quando eu vejo aqui em Efésios 5:22 como casamento, como reflexo do próprio Evangelho de Cristo, no verso 22 aqui, interessante, ó, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aqui não é uma ordem de humilhação, não, aqui é a ordem
de aliança. É submissão bíblica, não de ser mandado, mas é de caminhar em respeito e unidade a esse marido. Mas antes disso, temos o que? Um homem que anda segundo o coração de Deus, um homem que anda segundo a palavra. O homem que de fato é um líder, é um sacerdote no lar, com certeza essa mulher irá se permitir andar ao lado desse marido. É isso? Primeiro o homem faz a parte dele, depois eu faço a minha parte? Não. Olha o que a Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aqui não está dizendo que a mulher só vai se sujeitar se esse marido for de Deus. Ele cuida bem de mim, ele está cuidando mal, não vou me sujeitar. Não, a Bíblia diz sujeitar ao marido. É isso que a Bíblia diz. E o mundo pinta que a mulher só vai ser boazinha se o homem for boazinho. Mentira. E a Bíblia fala que o homem só deve amar. O mundo ensina que o homem só vai amar se a esposa for boazinha. Mentira também. Porque a Bíblia fala: vós marido, amei vossas esposas como o Senhor. Ou seja, não é condicional. Não vou fazer porque se ele fizer. Eu amo a minha esposa independente da sua situação, da sua característica, do que ela tem feito. Então veja aqui, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Não adianta nada você vir para cá, glorificar o Senhor, chega em casa, você usa a sua língua para maldizer o teu marido. A tua obra vai ser para nada. Também não adianta nada o marido vem para cá, glorificar o Senhor e tratar a esposa como desdém. Também não vai servir para nada. A responsabilidade é para os dois. É uma chamada, não é somente só vou amar se me amar primeiro. Não é isso. Bom é se o marido entendeu o seu papel, se a esposa entendeu o seu papel. Bom seria. Mas não é o que nós vivemos hoje. É o que eu vejo hoje. As esposas como espelho da igreja. Ou seja, o marido espelha Cristo. A mulher ela é o espelho da igreja. O comportamento dessa mulher vai refletir a glória da igreja. E esse homem irá refletir o quê? O próprio Cristo. Então juntos eles mostram que ao mundo, olha só, quando os dois estão juntos, eles mostram ao mundo como é o relacionamento de Deus com o seu povo. Olha que tremendo. O homem que doa a si mesmo a favor da sua esposa, porque ele faz isso por amor à causa do Evangelho. Não é porque está escrito, não é por causa de uma certidão de casamento, não. Por amor à causa do Evangelho. E essa esposa vai se sujeitar a esse marido por amor à causa do Evangelho. Não é porque ele é bonzinho. Vou amar minha esposa não é porque ela é linda, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar. Ainda tenho que doar a minha vida. O que eu vejo aqui, que a tola, ela derruba com palavras, mas a mulher sábia edifica com atitude e oração. A mulher tola, no mundo, ela compete com o marido, ela quer ser melhor que o marido, mas a mulher sábia caminha ao lado dele. A mulher tola vive para si mesma, mas a sábia serve por amor ao Senhor. A mulher tola reage com raiva ou frieza, mas a sábia reflete graça e a firmeza do Senhor. Então ser esposa não é perder a sua identidade, mas é encontrar o seu lugar de honra dentro da aliança que Deus estabeleceu. É o mesmo se o marido não for perfeito, e nenhum é. A mulher sábia continua firme, com fé e sabedoria, porque ela sabe que se eu fizer a minha parte diante de Deus, Ele cuidará de resto. Ou seja, porque ela confia no Senhor. Independente se esse marido é um homem de Deus ou não, ela vai fazer a parte dela por amor à causa do Evangelho. E através do comportamento dessa mulher, poderá ganhar esse homem a Cristo. Que tem muitas mulheres que eu vejo dentro da igreja, passam 20, 30 anos vindo sozinhas para a igreja, o marido continua desviado, mas quando vai se investigar, ela tem uma língua desse tamanho. O que adianta, meus amados? Às vezes você vem para a igreja todo santo dia, de segunda a segunda. É isso que é ser mulher? Ser esposa? E o marido em casa? E os filhos? Eu vejo muito isso diante das igrejas hoje. Homens, mulheres que vão de segunda a segunda para a igreja, muitas vezes sozinhos, desacompanhados de suas esposas, desacompanhados de seus maridos, porque acreditam que isso é ser cristão.
Não é performance que Deus está pedindo de você. Deus está pedindo o quê? Submissão da palavra. Primeira coisa, buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você deixar a sua família para estar na casa do Senhor todo santo dia, é isso que Deus pediu? Seja prudente. Você já sabe, porque eu vejo muitas mulheres acham que vem todos os dias é fazer a obra do Senhor. Não, em sua casa, e o seu marido, os seus filhos, os seus pais, é isso que Deus está pedindo? Pois reclama que não consegue ganhar o marido porque você não tem tempo muitas vezes para dar para o marido, não tem tempo para dar para os filhos, porque está vindo todo dia para a casa do Senhor. Pode vir sim, você já sabe. Quem precisa mais de tempo aí? As coisas do Senhor ou as coisas de casa? Aqui eu vou observando muitas coisas como a mente influencia no casamento. Porque, como diz lá em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o que você pensa, você sente, e o que você vê, sente, você acaba fazendo. Se eu estou sentindo de um jeito, se eu estou vendo, eu vou fazer daquele jeito. Assim como diz o provérbio, começa através da mente. Ok, vamos entender o que Deus quer dizer com isso. Imagina uma esposa que começa o dia pensando: meu marido nem me olha mais, ele não me ajuda em nada, ele só pensa nele. E esses pensamentos, mesmo que silenciosos, eles geram emoções ruins. Quando você tem esses pensamentos, você tem esses lampejos na sua memória, você com certeza vai ter uma atitude ruim durante o dia. Aí o que acontece com esses pensamentos? Eu gero um pensamento e isso vai gerar uma atitude em mim. Aí a mulher se fecha, ela passa a ignorar o marido, ela fala com frieza, com grosseria e depois se sente culpada por ter agido assim. E tudo começou como? Pelo pensamento. Se você tem esse pensamento, meu irmão, entregue a Deus. Ah, Senhor, meu marido, ele não me olha mais, ele não me ajuda em nada. Entregue ao Senhor. Dobra o teu joelho no chão. Aleluia. Como eu venho falando aqui há muito tempo, anota o que você pensa, durante o dia vai escrevendo, e no final do dia você entrega isso a Deus. Você consegue durante o dia de manhã anotar os seus pensamentos ruins, seus pensamentos que você considera errado, anota, vai escrevendo como você pensa, como você se sente. No final do dia você pega aquilo que você escreveu, apresenta a Deus e começa a orar. O Senhor vai começar a fazer uma transformação em você. Só que para isso você precisa tomar uma atitude. Não é ter o pensamento. Você tem o pensamento e bloqueia ele através de uma nova atitude. E o resultado disso é o quê? É um casamento que entra num ciclo de dor e de distanciamento. Mas e se ela pensar diferente? Né? Vamos dizer, aí pensa assim: se pela fé e pelo autocontrole eu escolher pensar assim, olha que interessante. Primeiro a mulher pensa: meu marido nem me olha mais. Agora você vai pensar diferente: ele está cansado, mas ele me ama. Ao invés de você olhar para si mesma, você olha para o teu marido e tenta entender o que está acontecendo, porque ele não te olha mais. Você já mudou aí o ciclo de pensamento. Ou seja, você não está trazendo mais para si, você está tentando entender o outro lado. Por que será que ele não me olha mais? Um outro pensamento também, ó: ele não me ajuda em nada. Agora, olha só o segundo: não vou reagir com raiva, vou orar por ele. Às vezes você está aí sozinha fazendo as coisas, aí você já tem um pensamento desse, ele não está me ajudando. Ao invés de você pensar assim, você pensou e você vai ora para o seu marido. Ou seja, você está gerando aí uma mudança de comportamento que vai gerar então um novo pensamento. Outro pensamento que eu observo: hoje, ele só pensa nele. Aí você pensa diferente: hoje eu posso trazer paz para o nosso lar. Ao invés de você achar que o seu marido só pensa nele, você põe na sua cabeça: hoje eu posso trazer paz para o nosso lar. Ou seja, é um pensamento que você muda e você começa a gerar uma atitude diferenciada. Porque se eu tenho um pensamento mau e eu não entrego esse pensamento mau a Deus, eu não vou gerar mudança. Eu vou ficar virando um ciclo vicioso dentro de mim mesmo. Então anota, escreve.
E esses pensamentos, essa nova maneira de pensar, ela vai gerando empatia, paciência, sabedoria nas palavras. Ou seja, são pensamentos disfuncionais que acabam muitas vezes destruindo o casamento. Por exemplo, ele não me valoriza, mas quando na verdade ele pode só demonstrar amor de um jeito diferente. Às vezes você está buscando do seu marido um jeito de ser valorizada, mas ele talvez tenha uma outra maneira de fazer isso, uma outra linguagem. Aí você não consegue receber o amor do jeito que você quer e você se fecha em si mesma. Mas já parou para pensar que são dois mundos diferentes? Uma mulher que foi criada de um jeito, o homem que foi criado de outro. O casamento é uma construção para o resto da vida. Talvez você olhe para o seu marido e ache que ele não te ama, que ele não te valoriza, mas talvez a maneira dele te amar seja cuidando de você, seja pagando suas contas, talvez seja palavras de impulsionamento, ou até mesmo consertando as coisas dentro de casa. Mas você só quer receber amor do jeito que você determinou, e você acaba estragando tudo por causa disso. Pensamento. Outro aqui que eu anotei aqui, ó. Se ele me ama, tem que adivinhar o que eu estou sentindo. É outro pensamento disfuncional que eu vejo em muitas mulheres. Aí ele tem que tentar entender como estou passando, mas como é que o seu marido vai entender o que você está passando se você não verbalizar? E verbalizar com doçura. Olha, meu amor, eu não gostei disso. Não, você vai dizer, amor, eu não estou me sentindo bem com isso. Porque quando você diz que não gostou dessa maneira, você já está colocando ali um julgamento. Então você verbaliza de uma maneira diferente, como eu não me sinto bem com essa atitude. E quando você abre, você verbaliza dizendo que não se sente bem, você está abrindo ali um leque para discutir o seu sentimento. Com certeza esse marido vai passar a querer entender o seu sentimento, ao invés de você dizer, não gostei de sua atitude. Olha a diferença. Você abre, por mais que você esteja se sentindo ferida, magoada, ao você dizer não me sinto bem, você abre brecha para que ele queira entender o que você está sentindo. Viu? Não é errado você sentir mal, talvez não é errado você sentir de um jeito X, mas a maneira como você verbaliza isso, não me sinto bem dessa maneira. Outro pensamento também, ó. Se eu ceder, ele vai pisar em mim. Ou seja, submissão com sabedoria, minha irmã, não é ser fraca, é ser estratégica no espírito. Muitas vezes nós temos que ceder por amor à causa. Ou seja, o mais sábio ou a mais sábia cede por amor à causa. Eu costumo dizer para quem convive comigo, eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para sair dela. Porque nós estamos aqui de passagem, meus amados. Nós temos que viver com paz com todos, mesmo que custe todos os bois que você tem. O que eu vejo hoje são mulheres orgulhosas, que só tem que ser do jeito delas. E ceder é importante. Aí eu penso, se essa mulher tão orgulhosa não é capaz de ceder para o marido, quanto mais para Deus. Se você não consegue ceder para o homem ao teu lado, quanto mais para Deus, que é santo, que é puro. E como é que fica isso? Aí você está pecando contra o Senhor, contra si mesma, e levando toda uma série de pensamentos disfuncionais e destrutivos para si. E como podemos renovar nossa mente com tudo isso? Romanos 12, 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você entendendo esse pensamento disfuncional e compreendendo que ele pode sim gerar um comportamento que não é adequado. E isso significa o quê? Trocar mentiras por verdades. Você troca um pensamento errado por uma verdade. Talvez a palavra de Deus, talvez uma verdade que você está vendo ali. Então, tirar os pensamentos errados da alma é plantar os pensamentos de Deus. Ou seja, se ele não me valoriza, você passa a entender, talvez esse homem esteja me amando de um jeito que eu não compreenda. Então você vai lá e verbaliza isso. Olha, meu amor, não estou me sentindo amada hoje. Você vai estar ali verbalizando, você está abrindo um leque de entendimento. Isso não precisa ser necessariamente a mulher usar isso. Nós podemos usar isso com o mundo inteiro. Você pode chegar no seu irmão, no seu marido, na sua esposa,
e verbalizar: olha, eu não me sinto bem dessa maneira, ao invés de dizer: eu não gostei disso. Porque quando você fala que não gostou disso, você já se fechou ali. Então você passa a dizer: olha, não me sinto bem dessa maneira. Então você abre um leque para que a pessoa do outro lado, por mais sutil que ela seja, por mais boba que ela seja, ela vai sim tentar entender o seu sentimento. E ali começa, através de Romanos, o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você passa a ter um pensamento diferente, de abertura emocional. Então, qual é o passo a passo disso? Hoje eu percebo que o pensamento vem. Opa! Ou seja, ele não me escuta nunca. Aí você pergunta para si mesmo: isso é 100% verdade ou é só uma emoção? Assim, não é emoção. Ore e respire antes de agir. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então, se vem dentro de você, é uma emoção ou é uma verdade? É uma emoção ou é uma verdade? Ore, respire antes de tomar uma atitude. Ore ao Senhor. Ou seja, troque o pensamento: ele não me escuta, por talvez hoje ele esteja cansado. Vou tentar mais uma vez com calma. Ao invés de bater logo o martelo e dizer: ele não me ama. Você vai mudar o pensamento. Ou seja, haja com base na palavra e não na emoção. É difícil, mas a mulher é mais emotiva, sim, mas não há necessidade de agir na emoção. Você pode parar, respirar e orar ao Senhor e verbalizar algo diferente. Ou seja, Deus te deu uma mente poderosa, mas se você alimentar a sua mente com mentiras do inimigo ou pensamentos negativos, sua casa vai sentir o peso disso, porque a tua língua vai começar a agir de acordo com o seu pensamento que você está tendo, porque o seu comportamento está sendo gerado através do que você pensou lá atrás. Se eu pensei algo ruim, eu vou ter comportamentos ruins. Se eu tive um pensamento bom, eu terei comportamentos bons. Ou seja, agora, se você renovar a sua mente com a palavra, com oração e autocontrole, a sua casa vai sentir o perfume e a presença de Deus através do seu comportamento. Ou seja, a mulher que domina os seus pensamentos tem mais poder do que aquela que tenta dominar o marido. Olha só, a mulher que domina os seus pensamentos, ela tem mais poder do que aquela que tenta dominar o marido. É o pensamento. Porque quando Deus domina a mente da esposa, ele começa a abençoar o lar inteiro, como nós temos lido aqui anteriormente. Ou seja, entra através do meu pensamento. Esse pensamento meu e a minha oração há de mudar toda uma série de comportamentos. O que nós vemos aqui que nós vamos reconstruindo uma nova identidade emocional. Não é impassiva, nem dominante, mas equilibrada. Quando falamos de ser esposa segundo o coração de Deus, muitas mulheres se perguntam: mas como manter minha identidade sem perder a minha submissão? Como ser forte sem ser mandona? Como ser submissa sem me anular? E essas perguntas, irmãs, são legítimas, são verdade mesmo. E elas nascem da dor de mulheres que um dia foram ensinadas que tinham que aceitar tudo caladas, ou por outro lado aprenderam a viver no controle, sempre na defesa, com medo de serem machucadas. Ou seja, elas preferem manter tudo no controle, manter o marido no cabresto, porque elas têm medo de ser machucadas. Isso você gera uma hipervigilância, você gera em você um escudo dentro de você. Você não se abre. Mas o Evangelho de Cristo nos ensina que a mulher de Deus, ela não é passiva e nem dominante. Ela é equilibrada, sábia e cheia do Espírito, segura em sua identidade. Então, quando nós temos esses pensamentos distorcidos que formam esses padrões de comportamento, se uma mulher pensa que precisa sempre agradar o marido para ser amada, ela se torna o quê? Passiva. E não é isso que Deus quer. Ou seja, se ela pensa que se não mandar, ela será ignorada, ela se torna o quê? Uma dominadora. E não é isso que Deus quer. Qual é o que Deus quer disso tudo? Deus quer te curar. Ou seja, a mulher passiva, ela pensa o seguinte: ela se anula para agradar o marido, e não é isso que Deus quer. Mas a mulher dominante faz o contrário. Olha como ela impõe a sua vontade pela força.
Talvez você seja uma mulher passiva, que faz tudo para agradar, ou talvez você seja uma mulher que impõe a sua vontade pela força, com brutalidade. Não é nem isso e nem aquilo que Deus quer. Não é nem passiva e nem dominante. O que eu vejo aqui, você pode dizer fazer uma nova visão, um novo comportamento disso através de uma fala com mansidão, ser mansa naquilo que você deseja. Não é mansidão demais, não é ser passiva demais e nem dominante, é ser temperada. Ou seja, se submete, mas com consciência e honra, por amor à causa. Você não vai fazer por medo de perder o marido ou por medo de desagradar. Você vai fazer por amor à causa do Evangelho. É diferente. Então você olha para si mesmo. Será que eu estou tendo um comportamento muito passivo porque eu tenho medo de perder? Ou estou fazendo de maneira de autocontrole porque eu me sinto só bem se eu estiver controlando tudo? O que nós temos falado aqui há muito tempo. Quem controla todas as coisas é o Senhor. Como está o seu coração hoje? Querendo controlar tudo? Querendo dar conta de tudo? Agora eu vejo uma mulher equilibrada em Cristo, onde ela se submete com consciência e honra. Ela sabe que a sua identidade vem de Deus, não da aprovação do marido. Ou seja, se você precisa da aprovação do seu marido para você se sentir mulher, você está errado. Você tem que se sentir mulher porque você se olha dentro da palavra de Deus e sente amada pela palavra de Deus. Isso sim é ter a identidade de mulher em Cristo. Não é pela aprovação do marido. Não é esperando que ele vá lá e faça alguma coisa, ou que você faça um café, ou que você se vista de um jeito, aí você é amada agora. Não. A sua identidade tem que estar baseada na sua firmeza nas Escrituras. E para isso é necessário conhecer a palavra de Deus. É você entender o seu papel. Ou seja, saber que a sua identidade vem de Deus. Você perdoa com sabedoria, mas também estabelece limites. Como assim? Todo marido te magoa nisso, você tem que começar a estabelecer limites. Isso é ser sábio. Não é dizer que não pode, mas você inicia um processo de limites com o seu relacionamento. Você passa a perdoar. Eu preciso perdoar 200 vezes uma questão que ele sempre comete contra mim? Não, você pode iniciar um processo de limites. Olha, meu amor, eu não me sinto bem dessa maneira. Toda vez que você age dessa maneira, eu fico mal. Então você abre e verbaliza isso sem precisar acusar o homem, sem precisar acusar o teu marido. Mas você precisa verbalizar, não é atacar. O que eu vejo hoje muitos relacionamentos é tanto um, tanto outro, atacando e julgando. Você não me ama porque não fez isso. Ou seja, você está esperando que a sua identidade seja vista através de um comportamento seu e ele vai te agregar isso. Ah, você é amada se eu fizer isso. Não, meu irmão. A sua identidade tem que estar em Cristo. Em Cristo. Se você entendeu que você é mulher por conta da palavra de Deus, você não vai ter esse comportamento do seu marido. Você muda o ciclo. Ou seja, saber que você é amada por Deus mesmo quando você falha. Porque Jesus já perdoou. Ou seja, saber que a submissão não é escravidão. É sabedoria espiritual. É saber que você pode ser firme sem deixar de ser doce. Saber que a sua alma tem voz e que Deus não quer que uma esposa calada por medo, mas ativa por fé. Ou seja, eu vou agir dessa maneira não porque eu tenho medo de perder esse marido, mas por amor à causa, porque você tem fé em Cristo. É diferente. Você muda o seu, porque a sua identidade está em Cristo e não no seu comportamento com o teu marido. Qual é a diferenciação? Ou seja, isso significa o quê? Autocontrole, entendimento de si mesmo. E você pode orar em silêncio. Senhor, que a minha reação seja a tua e não a da minha carne. Porque eu vejo muitas mulheres querendo dominar o homem por uma reação explosiva. Se você não fizer isso, eu faço tal coisa. Aí coloca esse homem em perigo. Ele fica, se sente mal por isso. Eu vejo muitas mulheres dentro de relacionamento. Se não fizer desse jeito, eu vou fazer isso. Ou seja, quer colocar através da força. Depois você quer chegar na casa do Senhor dizendo que ama a Deus, que se submete a Deus, quando a tua língua em casa é de um comportamento agressivo. Como eu estou reagindo diante disso tudo? Ou seja, eu entendo que a minha identidade vem de Cristo, não da aprovação do meu marido. Mas para isso, é entender como filho amado.
E Deus te ama mesmo com as suas falhas. Não queira ser perfeito. O mundo pinta uma mulher perfeita, uma mulher de performance, uma mulher que aguenta tudo calada e sozinha. Não, isso é do mundo, meu irmão. A Bíblia diz aqui, ó, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecer a vida eterna. E você quer carregar tudo sozinha. Muda esse pensamento. Então, não deixe que o mundo venha te empurrar tudo isso ao extremo que você tem que ser passiva demais ou guerreira demais. Seja uma mulher prudente e equilibrada. Quando eu observo aqui, ó, ore pelo seu marido, mesmo que ele estiver parecendo distante. A oração de uma esposa pode mudar destino. Se você está vendo que o teu marido não está com um comportamento adequado, não está te amando, talvez de maneira bíblica, comece a orar pelo teu marido e segura a tua vida. Não cobre dele aquilo que talvez só Deus possa te dar. O que eu vejo muitas mulheres cobrando do marido um amor impossível, que somente Deus pode dar. É a tal da validação. Ah, se eu fizer isso, ele vai me amar. E ele nunca vai fazer se você não verbalizar. Então o X da questão é: eu sou amada por Deus e não dependo do meu marido para me sentir amada. Porque você entendeu que você é filha de Deus. E falar o que sente, com sabedoria, não com grito. Como diz lá em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. O que eu vejo muitas mulheres é o marido tem uma atitude X, ela vai e responde de um jeito estúpido. Mas a Bíblia diz aqui, ó, a resposta branda desvia o furor. É dar o outro lado da face, porque no fundo você não quer brigar. Isso vale para a vida inteira. Tem uma situação no serviço, na rua, se eu dou uma resposta branda ou fico na minha, você já quebra a pessoa ali. Uma situação de angústia, uma situação de agressividade no trânsito, é a mesma coisa. Alguém te fechou na rua, você age de maneira igual ou pior. Mas aqui diz que a resposta branda desvia o furor. Imagina você, minha querida, usando isso dentro de casa com o teu marido. Terceiro ponto: perdoe-se, mesmo quando dói. Perdoe teu marido, assim como Cristo perdoou a igreja, perdoais uns aos outros, como está escrito em Efésios 4:32. Quarto ponto: valorize-se, sem depender só do elogio do outro. Você é filha do rei e o seu valor vem de Deus, não do que o outro vai dizer para você, ou do seu marido, ou do seu pastor, ou quem seja. O seu valor vem de Deus. Quinto ponto: lembre-se, Deus vê o que ninguém vê. O Senhor conhece o seu esforço, o Senhor conhece a sua lágrima, o Senhor conhece a sua fidelidade com Ele. Então lembre-se que Deus vê o que ninguém está vendo. Não queira ser vista aqui na igreja contando a sua história, mas Deus está vendo o que você está passando em casa. Então, através dessa mudança de pensamento, eu começo a iniciar um novo comportamento. Ou seja, não é uma lista para serem boas mulheres, não é mais que um peso para você carregar, mas é um chamado que Deus te deu, que você só pode viver isso com a ajuda do Senhor. Tudo que eu falei aqui, não queira anotar isso, não é uma lista, é um chamado para você viver através da palavra de Deus. Você tem um Espírito Santo dentro de você que pode te impulsionar isso. Diz lá em Paulo, Efésios 5:25, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que isso significa? Que o marido tem o papel de amar com sacrifício, e a esposa, olha a diferença, a esposa tem um papel de responder com honra, é reconhecendo o papel desse marido. Muito bem, meu marido. Ou seja, nós temos uma dinâmica em que o marido verbaliza o amor através da fala e da atitude, e a sua esposa não tem que dizer o que ama, ela vai dizer que o honra, reconhecendo a atitude desse homem. É muito preferível um homem ouvir uma esposa: estou contigo, meu marido, do que dizer que ama. Quem tem que dizer que ama é o homem, mas a mulher, ela honra esse marido por amor à causa, porque ela entende que a missão dele é amar a esposa. Então você vai o que, mulher? Honrar o teu marido. É reconhecer a liderança dele, é reconhecer o chamado dele, ou seja, é um sacerdote do lar, e você está ali para apoiá-lo. Não é para ser nem mais nem menos. Ele só consegue ser um sacerdote do lar se a esposa estiver ao lado dele. É um papel que depende do outro. É isso que diz a palavra de Deus. Então, a soberania de Deus
nós temos que entender tantas as coisas que Deus é soberano e governa sobre tudo. Se você não está vendo que o seu marido está tendo o comportamento coerente com as Escrituras, dobre o seu joelho no chão. E o Senhor vai fazer a obra, porque o Senhor é soberano. Não queira esperar do seu marido ficar forçando que ele faça algo. É por amor. Através do seu comportamento submissa, do amor, da honraria que você vai ter por esse homem vai ser ganho pela força da palavra. O seu comportamento. Olha que tremendo. Então a graça, ela não deixa como nós estamos. A graça, ela passa a modificar quem nós somos. Ou seja, a mulher regenerada por Cristo, ela não vive pela própria força, como eu vejo. Ela não luta sozinha. Ela tem o que? O Espírito Santo, que te funciona, que te liberta. Ou seja, ela tem uma nova mente, um novo coração e um novo propósito. Porque ela sabe que o seu casamento não é só um casamento terreno, é um casamento espiritual. Ou seja, é um casamento para glorificar a palavra de Deus, para que o mundo veja através do seu casamento, do seu relacionamento, que está sendo, a palavra de Deus está sendo vivida ali dentro. Né? Muitas vezes o muito pregar aqui em cima, o louvar que vai glorificar Deus. O seu casamento é como feito um altar diante de Deus. Nós temos que entender que nós, homens e mulheres, dentro da relação de casamento, é como eleger, subir um altar ao Senhor. E esse altar tem que ser um altar puro e santo, desde que ambos entendam os seus papéis. Ou seja, é uma obediência que vai gerar frutos para a eternidade, porque vai ficar ali registrado no Senhor. Mesmo quando o marido não vê, mesmo quando ninguém reconhece, mas Deus está te vendo no secreto. Ou seja, você foi chamada para glorificar a Deus, também como esposa. Ou seja, não existe ministério maior do que refletir Cristo no ambiente mais íntimo na vida do lar. Quando a dinâmica do lar funciona, você está glorificando ao Senhor através do seu relacionamento. Olha que tremendo. Isso é muito mais que cuidar da casa. É cultivar paz, semear sabedoria, gerar edificação. É ser mulher que teme ao Senhor. E porque isso é preciosa como joia rara. Por isso que fala em joia rara. Quando você edifica a casa, você está sendo como joia rara diante de Deus. Ou seja, Deus não espera de você uma performance, meu irmão. Deus não quer uma performance. Deus quer uma entrega. E essa entrega, ela começa no coração. Se você hoje reconhece que precisa mudar os seus pensamentos, suas atitudes, sua palavra, se você tem entendido que precisa se libertar da passividade ou do controle, então hoje é o dia de você começar uma renovação na cruz. Se você acha que sua vida, que você tem sido muito passiva ou muito controladora, Deus está lhe dando uma oportunidade para você entregar isso ao Senhor. Não é querer ser amada quando faz isso, ou querer controlar o marido, porque acha que vai perder. É entregar isso na cruz do Senhor. Amém? Vamos nos levantar, irmãos? E para que as irmãs somente, os irmãos que estão aí, peço que intercedam pelas irmãs, pelas esposas, seja em casa aqui. Feche seus olhos, minhas queridas. Vou orar aqui e vocês repitam comigo. Senhor, eu me coloco diante de Ti, como esposa, como mulher, como serva do Senhor. Eu entrego meu lar nas Tuas mãos. Me ajuda a ser sábia, a perdoar, a construir. Tira de mim todo o pensamento de derrota e me veste com a graça, com firmeza e amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, vejo que muitas mulheres, ó Pai, na sua casa, talvez estavam agindo de maneira passiva ou talvez de maneira dominante. Muitas delas, Senhor, compreende de fato, Pai, que precisam da Tua graça e que devem sim, Pai, entregar nas Tuas mãos para que possam agir com sabedoria no lar. Portanto, meu Pai, que esses pecados, essas condutas venham ser transformadas através da renovação da mente, da Tua palavra. Porque hoje, Senhor, elas entenderam, através da Tua palavra, que elas podem contar contigo.
Elas reconhecem, Senhor, que talvez sejam dominantes, talvez sejam passivas, mas elas querem, Senhor, entregar um novo coração, Pai. Elas querem de fato ter um novo coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãs? Hoje nós tivemos mais um entendimento da palavra de Deus. Hoje dedicado à mulher, à esposa. Se você se vê nesse controle, se você não tem conseguido, eu me coloco aqui para ajudar as irmãs. Talvez os irmãos também queiram